Alguma vez você já pensou, eu sou bonita, mas eu só sou bonita se eu estou usando isso ou aquilo? Pode ser uma maquiagem, pode ser o cabelo de um jeito. Se você já pensou isso, então vem que esse vídeo é pra você. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a distorção de autoimagem, como foi pra mim entender e amadurecer que eu tinha uma distorção da minha imagem e como isso foi tratado. A distorção de autoimagem tem esse nome justamente porque a pessoa não consegue se reconhecer e se aceitar da forma que ela é. Uma vez que a pessoa percebe que ela tem um defeito, ou ela procura um defeito e ela torna aquilo um defeito, ela não se aceita mais do jeito que ela é. Eu passei por esse processo da distorção de autoimagem e isso durou muito tempo. Quando eu tinha mais ou menos 13 anos, eu era aquela criança bem magrinha que estava passando por aquela fase onde tem uma discrepância entre o formato e tamanho do rosto e dente, nariz. É aquela fase que até na odontologia a gente chama de fase do patinho feio. É quando os dentes da criança são desproporcionais para o tamanho do rosto, ou são muito separados, ou os dentes não são compatíveis com o tamanho da mandíbula. Quando o nariz, numa determinada fase do início ali do amadurecimento de criança para pré-adolescente, o nariz dá uma inchada. Enfim, nesse período eu nunca tinha encontrado um defeito em mim mesma. Eu até tinha nessa fase um espacinho entre os dois dentes da frente, mas isso não me incomodava e eu percebia que estava fechando com o tempo. Então não me incomodava, a minha estética não me incomodava, a estética dos meus dentes não me incomodava, porém num determinado momento, nesse período onde eu tinha 13 anos e eu tava passando aí da fase do patinho feio para pré-adolescência, uma pessoa me falou assim: "Nossa, seu nariz é bem grande, né?" Foi um comentário que entrou lá no fundo da minha alma. E uma coisa que eu nunca tinha reparado na minha vida, eu passei a enxergar. Eu comecei a olhar pro espelho e pensar que o meu nariz era grande, que ele era desproporcional pro meu rosto. Mas sabe quando você tá se olhando no espelho e aí de repente você percebe ou você começa a pensar que algo no seu rosto é desproporcional pro tamanho do contexto? Foi exatamente isso que passou a acontecer comigo desde aquele dia. Uma coisa que nunca foi um defeito pra mim, que eu nem sequer percebia, começou a ser gritante todas as vezes que eu tava na frente do espelho. E desde então, eu evitava tirar fotos de muito perto, eu evitava ângulos, porque eu comecei a me sentir mal com o meu nariz. Bom, conforme eu fui crescendo e desenvolvendo a face, o crescimento da face, o meu nariz já não era tão proeminente. Eu não me incomodava tanto com meu nariz mais, só que aquela sensação nunca tinha sumido. Eu nunca deixei de sentir que o meu nariz era grande. Ele só não era tão grande quanto antes, mas ele continuava grande, ele continuava me incomodando. Passou mais um tempo, quando eu tinha mais ou menos uns 16 anos, 16, 17 anos, eu percebi que a minha sobrancelha era uma sobrancelha muito fina e muito rala. Assim, quase não tinha pelo, mas eu só percebi isso porque, mais uma vez, uma pessoa chegou em mim e falou assim: "Nossa, você tem bem pouquinha sobrancelha, né? Bem pouco pelo, seu pelo é bem clarinho." E aí eu comecei, desde aquele dia, a perceber que eu tinha pouca sobrancelha e não só isso, todas as vezes que eu tirava foto diferente pro sol, a minha sobrancelha sumia e eu ficava sem sobrancelhas. Isso se tornou uma insegurança tão grande pra mim, mas tão grande, que eu me tornei escrava dessa imagem que eu via no espelho. Quando eu já tinha 18, 19 anos, começou uma moda que era
desenhar a sobrancelha. E pra mim, isso foi a solução dos meus problemas. Só que eu não sabia que isso seria o meu maior cárcere, que seria o lugar que mais me aprisionaria. Eu comecei a desenhar minha sobrancelha, a pintar minha sobrancelha, e aí eu só me reconhecia com a sobrancelha pintada. Quando eu saía do banheiro, eu tinha acabado de tomar banho, eu me sentia vulnerável. É mais ou menos essa sensação. Eu sentia que eu tava vulnerável, que ninguém podia me ver daquela forma, tirando a minha família. Então, isso começou a se tornar uma prisão na minha vida. Eu passei a não conseguir mais sair de casa sem fazer a sobrancelha. E isso foi gerando cada vez mais uma sensação de dependência, ao ponto de eu esquecer meu estojo de maquiagem, que sempre deixo no carro, e sair de casa. E quando cheguei no compromisso, cheguei no lugar, não vi o estojo, eu voltei pra casa. Sim, eu voltei pra casa pra pegar o estojo de maquiagem, porque ninguém podia me ver sem sobrancelha. E com o passar do tempo, isso se tornou tão forte na minha vida que quando surgiu a micropigmentação de sobrancelha, eu fui assim uma das pioneiras. Fiz e a sensação que eu tinha era que eu tinha me libertado. Eu parei de sentir isso por um período que foi mais ou menos dos 22 anos até os 25 anos, mais ou menos. Eu me senti liberta. Eu não via problema nenhum em falar que eu tinha micropigmentação na sobrancelha. Só que a micropigmentação, ela sai com o passar do tempo. E quando a minha micropigmentação saiu, a minha sobrancelha ficou de um lado com pelo, o pelo natural mesmo, porque quando você usa a micropigmentação, você não precisa mais ficar tirando tanto a sobrancelha, porque fica muito marcado aonde tem a micropigmentação. Então eu não tinha o hábito de tirar a sobrancelha mais. Eu tirava um pelinho ou outro que ficava aqui no contorno abaixo da sobrancelha, um pelinho ou outro. Quando a minha micropigmentação saiu e ela saiu de forma desigual, ficou uma sobrancelha bem delineada com pelos e a outra sobrancelha até a metade. E aí eu me tornei refém da maquiagem de novo. Eu não podia sair de casa sem maquiagem, eu não me reconhecia sem maquiagem. Foi uma coisa assim que me aprisionou por muito tempo. E agora é o momento que eu vou contar pra vocês como eu fui liberta dessa distorção da autoimagem, que é uma doença. Eu comecei a fazer um jejum em dezembro do ano passado, que no caso era 2023. E nesse período de jejum, Deus foi me pedindo algumas coisas. Uma delas era para eu abrir mão de passar essa maquiagem na sobrancelha para sair. E foi muito difícil para mim, porque até então, até esse exato momento que Deus, o Espírito Santo me falou isso, gente, eu nem sabia que eu tinha distorção da autoimagem. Eu nem sabia que eu vivia dessa forma. Eu apenas sentia. Eu não sabia que eu vivia assim. Quando ele me falou isso, ele também me falou que eu estava refém dessa situação, de que ele tinha me feito uma pessoa linda e que eu não deveria me olhar no espelho e aceitar aquilo que tinha sido me dito como uma crença limitante. Que eu deveria, pelo contrário, todas as vezes que esse pensamento viesse à minha mente ou eu estivesse diante do espelho, eu deveria declarar o contrário. Eu deveria falar que eu estou bonita, que eu sou bonita e que eu não necessito de uma maquiagem para me sentir completa. A maquiagem, ela vem para nossa vida para levantar a autoestima, mas não para nos tornar refém dela. E quando o Espírito Santo me falou isso, mesmo que fosse difícil para mim, mesmo que eu fosse passar por um período de negação, eu decidi aceitar
o convite. E aí, conforme eu fui fazendo outros jejuns, Deus foi me falando que eu tinha a distorção de autoimagem, que eu não aceitava a forma como Deus tinha me criado linda. E não era uma sobrancelha que ia limitar essa beleza. Tanto é que nessa fase eu pensava que se eu tivesse alguma doença, que eu tivesse queda da sobrancelha, né, doença oncológica, por exemplo, eu não sei como que eu iria viver. De tão distorcida que era a minha imagem de mim mesma. E conforme eu fui fazendo o jejum e o Espírito Santo foi me falando as características que eu tenho em Deus e as características que eu tenho nele, no Espírito Santo, eu comecei a enxergar a minha imagem no espelho de outra forma. Foi uma coisa tão nítida que era uma ação do Espírito Santo que ele começou simplesmente a abrir os meus olhos e eu comecei a perceber que eu tinha uma prisão e que eu precisava ser liberta dessa prisão. Nesse período, eu estava tendo uma queda de cabelo importante. Era uma queda de cabelo expressiva. Inclusive, não recuperei ainda. Meu cabelo, assim, caiu muito por N fatores. Eu tava com um problema gástrico bem acentuado e não sabia. E esse problema gástrico, ele influencia na absorção de vitaminas. Quando o nosso corpo não tem um estoque de vitaminas, ele busca dos lugares menos importantes. E esses lugares menos importantes normalmente é cabelo, unha, gordura e músculos. Quando se trata de gordura, o corpo vai estar ali buscando energia. Mas quando se trata de falta de queratina, falta de biotina, falta de vitamina B12, provavelmente vai ter uma deficiência de vitaminas e, consequentemente, você vai ter uma queda de cabelo. É óbvio que queda de cabelo é influenciado por N motivos, mas esse foi o motivo da minha queda de cabelo. Foi uma anemia proveniente, de problemas gastrointestinais. Para fazer o tratamento capilar, eu comecei a usar um remédio nessa fase que eu estava tendo e entendendo o que era distorção de autoimagem. E esse medicamento, ele faz nascer cabelo. E eu pensei, bom, me incomoda o fato da minha sobrancelha ser mais rala de um lado do que do outro. Então, o medicamento que eu passo no cabelo, eu vou começar a passar na sobrancelha e se nascer, tranquilo, se não nascer, eu vou conviver com a minha realidade, aceitá-la e pedir para Deus para que Ele conforme a minha mente e o meu coração nessa verdade, nessa realidade. Eu comecei a usar esse remédio e o remédio, ele começou a fazer nascer tanto pelo, mas tanto pelo, que hoje eu preciso depilar o rosto. Inclusive, tô precisando já depilar. Não só recuperou o meu cabelo que tá em fase de crescimento, como também uma coisa que eu achei que não ia ter solução, que era uma questão genética. Deus mudou usando circunstâncias, entende? Eu fui tratar o cabelo e tinha indicação para usar na sobrancelha também. Decidi usar na sobrancelha e uma coisa que foi um problema significativo dos meus 15 anos até os 27 não era mais um problema. E eu quero finalizar esse vídeo te falando o que Deus me falou e a palavra que Ele usou para falar comigo a respeito da distorção de autoimagem. Essa palavra, ela tá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. E ela diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência a Deus. Se você não entendeu muito bem o que está escrito aqui, eu vou falar para você exatamente como Deus me falou.
Ele falou que as armas que eu posso usar para tratar esse tipo de problema, que foi um problema enraizado na minha mente através de outras pessoas, pessoas que às vezes falou e o inimigo se utilizou daquela palavra para criar inseguranças, que as armas que nós usamos para destruir essas fortalezas que o inimigo cria na nossa mente, levando a nossa mente a ser refém, elas não são naturais, elas não são carnais. Não vai ser um procedimento estético que vai mudar isso, porque normalmente uma pessoa que ela tem distorção de autoimagem, ela cura um problema e encontra outro. E isso pode se tornar um vício também, a cirurgia plástica, o procedimento estético. Enfim, o Espírito Santo falou para mim que as armas que eu poderia usar era o jejum e a oração. E foi justamente o jejum. Eu nem tinha feito um jejum direcionado para isso. Eu nem tinha feito um jejum que era para esse tipo de coisa, até porque eu não sabia. Eu entendi naquele momento que o fato de eu ter jejuado e entregado o meu corpo para Deus permitiu que ele me revelasse, que ele abrisse os meus olhos para o que estava acontecendo comigo. E ele falou mais. Não só eu tinha armas para lutar contra isso, como ele me fez entender que aquelas eram fortalezas que o diabo tinha construído na minha mente e que a solução era levar cativo o pensamento à obediência de Deus. E que essa distorção de autoimagem que eu tinha era justamente uma distorção que o inimigo criou na minha mente contra a palavra de Deus, contra aquilo que Deus fala a meu respeito. Se você tem distorção de autoimagem, fica com esse vídeo e entenda que Deus não quer que você seja refém disso. Ele quer curar você, ele quer libertar você. Ele quer que você veja o quanto você é linda. Você não precisa disso. Que você não precisa estar refém de um procedimento estético, você não precisa estar refém de maquiagem, você não precisa estar refém de lace. Eu sei que algumas pessoas usam como uma forma de eu só me sinto bonita assim. Ele quer que você entenda que a forma como você é, ela é perfeita. Você não precisa ter inseguranças em relação a ela. Era esse recado que eu queria deixar pra vocês. Espero que isso faça sentido para alguém. E se fizer sentido, por favor, me manda aqui nos comentários. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero receber palavras aqui nesse vídeo falando que você fez jejum em prol disso e Deus te libertou, Ele curou você, Ele transformou a sua mente e os seus olhos, assim como Ele fez comigo. Um adendo, você pode estar vendo esse vídeo agora e pensando, nossa, mas ela tem tanta sobrancelha. Pois é justamente sobre isso. Você me enxerga dessa forma, eu não me enxergava. E hoje, que isso não é mais uma insegurança pra mim, o nariz não é mais uma insegurança, a sobrancelha não é mais uma insegurança, eu posso sair de casa de cara lavada e é a melhor coisa que existe na vida. Não se prenda a essa distorção e porque a distorção de autoimagem também ela influencia no fato de que você quer a aprovação das pessoas pra se sentir bem. Hoje eu saio de cara lavada e eu amo. E todas as vezes que eu quero me sentir um mulherão, apesar de eu ter 1,55 m, eu faço a maquiagem, eu me produzo e eu entendo que aquilo é um lazer, não é uma condição para que eu esteja bonita. Bom, fica com Deus, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Até a próxima!